Louvado seja Deus. Cumprimento todo mundo que eu não dei oi ainda. E eu quero te pedir para já abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, mais uma vez nessa noite. Nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Marcos. Quando você achar, eu peço que você coloque de pé mais uma vez nessa noite. Nós lemos a palavra do Senhor, Marcos capítulo 12. Nós lemos do verso 28 até o verso 34. Amém? O barulho de folhas cessaram, então vou ler a palavra do Senhor, que diz assim: Aproximando-se dele um dos escribas, que os ouvira discutir e percebendo que ele havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre. É verdade que ele é o único Deus e que além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse: Não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por essa porção da tua santa palavra que nós vamos nos debruçar nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, dá-nos graça, dá-nos sabedoria de entender, Senhor, as verdades eternas que estão reveladas a nós nessa palavra. Não estão ocultas. Nós te louvamos por isso, porque o teu Santo Espírito fala aos nossos corações. E eu te peço que o Senhor possa me usar como instrumento fiel em tuas mãos, um canal da tua santa palavra, das tuas bênçãos nessa noite. E que o Senhor possa levar os nossos corações cativos a ti, para que nós, junto como igreja, Senhor, possamos aprender mais de ti nessa noite. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Então, amados, como eu já falei, nós vamos continuar nosso estudo nessa noite desse texto. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, como é de costume, que nós vamos, de vez em quando, consultar o texto. Para que você que é visitante, você que não conhece muito a nossa igreja ainda, nós pregamos um livro da Bíblia, um livro da Palavra do Senhor, verso a verso, texto a texto, e nós já fizemos isso com o livro de Romanos, com Filipenses, para a glória de Deus, e nós estamos, nesse momento, fazendo com o Evangelho de Marcos. Estamos agora, então, nessa porção de Marcos 12, 28 a 34. E onde é que esse texto se encontra? Nós ainda estamos, meus amados, nesse texto, na terça-feira da semana da crucificação de Cristo. Na terça-feira da semana da paixão. Como o presbítero Leandro falou, na semana passada foi um dia longo para Jesus. Foi uma terça-feira longa. Aconteceu muita coisa nesse dia. E ainda não acabou. Ainda não acabou. Então, nessa semana, na semana da morte, Jesus, como ele sabia do seu fim, sabia o que estava por vir, ele parece que aproveita cada acontecimento para nos dar uma lição, para nos ensinar algo. E esse dia não é diferente. Nesse momento que nós acabamos de ler, não é diferente. O presbítero Leandro nos ensinou na semana passada a respeito dos opositores de Cristo. E nós vimos que ele respondeu diversas acusações dos seus opositores. Os opositores tentaram colocar ele ali numa contradição, tentaram colocar ele numa situação difícil de responder alguns questionamentos. Mas nosso mestre, por ser o mestre dos mestres, saiu muito bem e não caiu em nenhuma contradição. Ele saiu vitorioso dos seus embates. E havia ali muitas pessoas ouvindo toda essa conversa, essas perguntas, esse embate. Dentre essas pessoas havia um escriba, esse escriba sobre o qual nós acabamos de ler. Mas quem que eram os escribas daquela época?
Os escribas eram os copistas dos escritos judeus. Eles copiavam obviamente, naquela época não existia impressora, não existia prensa, eles copiavam na mão os escritos, por isso que eles eram os escribas, aqueles que escreviam os escritos. Então eles tinham acesso a esse conteúdo, inclusive o que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. Eles rotineiramente tinham acesso às palavras de Deus, não só o Antigo Testamento. Muitos escritos judeus eles também copiavam e faziam várias cópias. Mas porque eles tinham um contato muito mais do que a maioria do povo, eles eram chamados de mestres da lei. Talvez na sua versão, ao invés de escriba, está escrito um mestre da lei veio e questionou a Jesus. E nós vemos, então, esse mesmo relato lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, que da mesma forma como os fariseus, os saduceus, os herodianos que nós vimos na semana passada, os opositores de Cristo, esse escriba, ele veio também para fazer prova de Jesus. Ele veio também para provar a Jesus. E a pergunta que ele fez, essa pergunta que nós lemos, é uma pergunta muito perspicaz, uma pergunta muito capciosa, digamos assim. Não foi por um acaso que ele fez essa pergunta. Ele sabia o que ele estava perguntando. Não foi a primeira coisa que veio na cabeça dele. Não foi. Foi planejado. Ele estava querendo saber qual que era o entendimento de Cristo sobre a lei de Deus e sobre o Deus da lei. Os mestres da lei, então os escribas, eles tinham catalogados ali e classificados o que eles chamavam de 613 mandamentos divinos. Eles tinham separados, classificados e catalogados 613 mandamentos divinos. E era muito comum entre os mestres da lei, para que eles pudessem julgar o outro mestre, qual que era o entendimento que ele tinha desses 613 mandamentos, chegar para o outro mestre e perguntar: como você resumir a lei? Qual o mandamento mais importante? Então era isso que esse escriba estava fazendo com Jesus. Ele estava querendo julgar qual era o conhecimento de Jesus sobre a lei. Ele estava querendo ver se Cristo sabia que Deus deu a sua lei para que o seu povo o amasse devidamente. O que, aparentemente, esse escriba que fez a pergunta sabia. Então Jesus, obviamente, por ser o mestre dos mestres, ele acerta em cheio na sua resposta. Mas ele não apenas responde qual que é o maior mandamento, mas ele aproveita o embalo e já dá o segundo também. O segundo maior mandamento. E ele responde o seguinte, leia comigo de novo, verso 29 a 31. Jesus respondeu: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Esses versos aqui, Jesus estava literalmente citando Deuteronômio 6, de 4 a 5, e Levítico 19, 18. Estava citando a lei. Mas chama a atenção que ele não simplesmente fala qual é o maior mandamento. Porque, de fato, qual é o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, alma e entendimento, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Ele não apenas fala o mandamento, ele faz uma breve introdução, digamos assim, um interlúdio ali, quando ele fala: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por que Jesus fala isso? Não é por um acaso que ele fala isso. Esse texto também está lá em Deuteronômio 6:4, e ele é conhecido como a Shema. É uma oração judaica, como uma espécie de credo que os judeus oravam todos os dias de manhã e de noite antes de dormir, para se lembrar de que só há um Deus, de que apenas o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Ele sabia o que ele estava falando ao colocar essa introdução ali. E em seguida, após essa introdução, ele resume nesses 2 mandamentos, os 10 mandamentos, o decálogo, os 10 mandamentos. No primeiro mandamento, de amar a Deus acima de todas as coisas, ele resume os 4 primeiros dos 10 mandamentos, que falam do nosso relacionamento vertical com Deus. E no segundo, amar o próximo como a si mesmo, ele resume os 6 últimos mandamentos da lei, que falam do nosso relacionamento horizontal com o nosso próximo,
uns com os outros. Então, com essa resposta, Jesus acerta em cheio nessa resposta e cessa o embate com os seus opositores. Aqui ele dá o que a gente chama, a pá de cal. Ninguém mais ousa perguntar nada a Jesus. E ele acerta tão em cheio que o próprio escriba que perguntou, ele pega a resposta de Jesus e a eleva acima até do que qualquer sacrifício e qualquer holocausto. Tanto que ele apreciou a resposta de Cristo. Mas, nos atendo mais especificamente à resposta de Cristo, eu quero observar com vocês que os 2 mandamentos que o mestre falou, que são os mais importantes, e que o escriba também concordou que são os mais importantes, envolve uma única atitude. São 2 mandamentos, mas envolvem uma única atitude, que é amar. Amar a Deus e amar o próximo. É a mesma atitude, amar. E o Nando, pela graça de Deus, já falou bastante sobre amor aqui nessa noite. Deus sempre se revelou como um Deus de amor. Desde o Antigo Testamento, ele sempre se revelou como aquele que ama o seu povo. Já no Antigo Testamento, o povo de Deus e Deus, o seu relacionamento, é comparado com um noivo e uma noiva. O livro de Cantares é inteiro sobre isso, mas não só. A gente vê isso durante o Antigo Testamento inteiro. Fala de um relacionamento de amor. E esse noivo e essa noiva no Novo Testamento nada mais são do que Cristo e a sua igreja. Então Deus sempre se revelou como um Deus de amor. O reino estabelecido por Deus é um reino de amor. Por Ele nos amar, Ele nos enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. A morte de Cristo, então, é o maior de todos os atos de amor que a história desse mundo já viu. Deus é um Deus de amor. E é por isso que João vai dizer lá em 1 João 4,8, você conhece o texto? Ele diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então nós vemos, desde o Antigo até o Novo Testamento, de que Deus é um Deus de amor. Mas esse amor não começa na criação. Esse amor não começa também quando Deus chama e estabelece o povo de Israel como seu povo. Não. Esse amor não começa lá em Abraão, Isaac e Jacó, como nós ouvimos repetidas vezes no Antigo Testamento, nem mesmo em Moisés. Esse amor não começa em Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Não. Quando que esse amor começa? Esse amor começa na eternidade, se é que a eternidade tem começo. Por quê? Porque este amor sempre existiu no Deus que sempre existiu. A Santíssima Trindade, um Deus, nós temos um Deus em essência, mas que são 3 pessoas eterna em uma eterna relação de amor. Pai, Filho e Espírito Santo se relacionando um com o outro eternamente em amor, em perfeito amor um pelo outro. Esse amor sempre existiu no nosso Deus, que é eterno. E por amor e em amor, Deus falou, as 3 pessoas da Trindade falaram: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Dessa forma, não só no homem, mas em toda a criação, recebe um traço desse amor, recebe um traço do amor de Deus. Todo amor entre seres humanos e entre nós e as coisas criadas carrega um reflexo do amor de Deus. Carrega um reflexo do amor de Deus. Deus é amor e por esse motivo o seu reino então não poderia ser diferente, mas um reino de amor. Mas nós temos um problema. Um problema que a gente sempre fala, que vocês sabem. O homem pecou. O homem pecou. O homem desobedeceu àquele que é a plenitude de todo amor. Nós estamos, então, em inimizade com aquele que é a fonte de todo amor, a fonte do amor perfeito. Ao invés de amar a fonte de todas as coisas, o homem quer ser igual a Deus. Ao invés de amar aquele que conhece todas as coisas, o homem quer conhecer o que Deus conhece.
Ao invés de amar acima de tudo aquele que o criou em amor, o homem se tornou amante de si mesmo. Por esse motivo, e entendendo essas coisas, o famoso Agostinho de Hipona vai dizer que nós temos nossos amores desajustados. Por causa do pecado, os amores dos homens estão desordenados, estão desajustados. O amor que deveria ser daquele que nos deu o fôlego de vida, nós damos a outras pessoas ou a outras coisas. Nossos amores estão desordenados. Nós não amamos a Deus do jeito que é devido. Nós vemos uma figura disso, desses amores ajustados, nos fariseus e escribas, aqueles que estavam se opondo a Cristo. Porque eles se achegam a Cristo não com amor a Deus, não com devoção a Deus, não com temor a Deus, não buscando a salvação de Deus. Eles não estavam ali com amor e temor a Deus. Não. Eles estavam ali amando a sua própria honra, amando as suas franjas, as suas roupas que lhe davam muitas honras, muito poder. Eles estavam ali temendo que aquele mestre que estava sobressaindo recebesse mais honra do que eles, removessem o seu poder. Eles não estavam ali em temor e amor a Deus. Eles estavam ali em amor próprio. Aí você pode pensar, bando de gente ruim. Mas eu te digo, meus amados, assim somos eu e você. Assim somos eu e você. Nossos amores, nossas afeições estão desordenadas. Nós amamos outras coisas e muitas outras coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Nós amamos de todo o coração os nossos filhos. Nós buscamos de toda a nossa alma sermos valorizados, sermos reconhecidos. Nós buscamos de todo entendimento sempre estar por cima, sempre estar bem informado de todas as coisas. Nós buscamos com todas as nossas forças adquirir as mais diversas coisas que nos fazem felizes de alguma forma. Esse somos eu e você. Nossos amores estão desajustados. E mais uma vez aqui eu vou dizer, o mestre deu uma resposta assertiva. Ele foi no ponto certo. Por quê? Porque qual é o principal de todos os mandamentos? Essa era a pergunta do escriba. Ou seja, qual é o propósito da lei de Deus? E o mestre fala, ele não fala que a lei veio para salvar alguém. Ele não fala que a lei veio para purificar ninguém, não. A lei veio para revelar o nosso pecado. E nos fazer, ou pelo menos deveria nos fazer, correr para o único que pode nos salvar de nós mesmos. A lei, portanto, meus amados, veio para mostrar que nós não amamos a Deus como deveríamos amar. A lei nos mostra e traz à luz tudo aquilo que nós amamos e idolatramos no lugar de Deus. Esse é o propósito da lei. Por isso que eu digo mais uma vez, Jesus acertou em cheio na sua resposta ao resumir a lei com esses dois mandamentos. E certamente, meus amados, isso não é confortável. Trazer o nosso pecado, trazer a nossa podridão à luz, trazer à nossa vista aquilo que nós fazemos de mal, aquilo que nós idolatramos e amamos no lugar de Deus, não é confortável, não é gostoso, não é bom. E um bom judeu, ao ler essas coisas, ao ler a lei e ler esse mandamento, ele rapidamente ia buscar tomar os seus banhos de purificação, ia preparar um sacrifício e um holocausto pelos seus pecados. Ele ia preparar todas as suas ofertas. Mas, diferente de um bom judeu, um verdadeiro filho de Deus perceberia que se trata mais do que isso. Mais do que trazer ofertas, mais do que trazer sacrifícios a Deus. Assim como esse escriba, um bom filho de Deus perceberia que antes do que holocaustos, Deus quer que o amemos acima de todas as coisas. E é por isso que Jesus fala para aquele escriba, não estás longe do reino de Deus. Porque ele já tinha entendido qual que era o propósito de Deus para o seu povo. Não sabemos se ele veio a crer em Cristo, mas ele não estava longe do reino de Deus.
Ele havia então compreendido que o reino de Deus era um reino de amor a Deus. Não apenas um reino de obediência à lei de Deus, não, mas um reino de amor a Deus. E talvez depois que a sua pergunta foi respondida pelo mestre, ele tenha reconhecido que Jesus era o Cristo de fato. Não sabemos, mas talvez sim. Porque esse era a intenção dele, testar se Jesus era o Cristo. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, nós sabemos que sim, de fato, Jesus era o Cristo prometido por Deus. Jesus foi a oferta derradeira pelo meu e pelo seu pecado. Ele satisfez a justiça de Deus. Através de Cristo, nós temos paz com Deus. E o Pai e o Filho, em amor, enviaram o Espírito Santo, o Consolador, para continuar a obra nesse reino de amor. Justiça e paz se encontraram e nasceu a alegria. Esse é o reino de Deus. Acabamos de cantar. Justiça e paz se encontraram e nasceu a alegria. Esse é o reino de Deus. Mas qual é a diferença então? Qual é a marca principal de um filho de Deus? A marca daqueles que pertencem a um reino do amor de Deus. O reino ao qual o escriba, segundo Jesus, estava próximo. Os habitantes deste reino, aqueles que pertencem a este reino, amam o seu rei. Essa é a marca. Os habitantes desse reino amam o seu rei acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Nós temos, portanto, nós, aqueles que habitamos nesse reino de amor, nós temos nossos amores reordenados pelo Espírito Santo de Deus. Nós passamos a amar a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Não é por menos que Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João 17, diz o seguinte, no verso 26. E fiz que conhecessem o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu também neles esteja. Ou seja, quando nós somos salvos através do sangue de Cristo, nossos amores são reordenados pelo Espírito Santo, pela graça e misericórdia de Deus. Claro, meus amados, mais uma vez aqui, nós vivemos o que nós já falamos aqui algumas vezes, do já e ainda não, né? Nós não experimentamos em plenitude essa promessa. Nós vemos que, mesmo que nós temos o Espírito Santo nos guiando todos os dias, nós muitas vezes temos nossos amores ainda desordenados. Nós seremos livres de todas as nossas afeições defeituosas um dia, mas por um momento nós ainda estamos presos, como diz Paulo, no corpo dessa morte. Ainda experimentamos em parte o que nós viveremos em plenitude na eternidade. Mas, pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo opera em nós, nos sustentando e nos santificando dia após dia, reordenando e regulando os nossos amores dia após dia, para que nós possamos obedecer o maior de todos os mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas. E o que significa isso? O que significa amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de todas as forças? O que isso quer dizer? Isso quer dizer amá-lo com todo o nosso ser, de todo o nosso ser, por completo. Essa palavra de, que está antes de cada aspecto ali, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças, esse de, no original, ele quer dizer da fonte de, da origem de. Ou seja, nós temos que amar a Deus desde a fonte, desde a origem do nosso coração, desde a fonte, desde a origem da nossa alma, ou seja, do mais íntimo. Está falando de tudo, está falando do nosso ser completo, em todas as áreas da nossa vida, com todas as nossas virtudes, com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Não só com domingo,
não só com algum tempo durante o dia, não só com medo de ir para o inferno, não, com todo o nosso ser, em plenitude, em amor a Deus, em devoção, em alegria, em tristeza pelo pecado, com todo o nosso ser. É isso que o texto está falando. É isso que o texto está falando, com todo o nosso ser. Eu espero que depois de entender isso, você cante e louve a Deus de uma maneira um pouco diferente quando nós cantarmos essa música. Não paradinho, mas louve a Deus com todo o seu ser também no louvor. Amém? Amém. Mas o segundo mandamento, você pode estar pensando. O segundo mandamento não é importante? A gente só falou do primeiro até agora. Certamente é. O próprio Mestre falou que não há nenhum outro mandamento maior do que esses dois. Mas é essencial, meus amados, nós entendermos que amar o próximo como a si mesmo é uma consequência de amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o entendimento e com toda a sua força. O segundo mandamento é consequência do primeiro mandamento. É por isso que ele é segundo, e depois do primeiro, entendeu? Primeiro, segundo. Se o primeiro não existir, o segundo também não existe. Ele não vira primeiro, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Herman Doivert, um filósofo cristão reformado, ele vai nos dizer que cada ser humano é definido por 3 relações principais. E ele lista as 3. Que é a relação com as coisas temporais, com as coisas deste mundo, a relação com o próximo e a relação central com a sua origem divina. Mas ele fala que todas as demais relações, tanto a relação com o próximo, como a relação com as coisas deste mundo, são guiadas e ordenadas por essa última, pela relação com a nossa origem divina. Ou seja, a nossa relação com Deus vai guiar e definir como eu me relaciono com todas as outras coisas. Com todas as outras coisas. Tanto nós, cristãos, pela graça e misericórdia de Deus, quanto o ímpio. Por quê? Porque nós somos guiados por esse motivo básico de amor e amizade com Deus. Mas o ímpio, ele é guiado por uma inimizade com Deus. Mas todo ser humano é guiado a partir desse relacionamento com Deus. Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas é condição de possibilidade para que nós possamos amar o próximo como a nós mesmos. Falando de uma forma diferente, amar a Deus acima de todas as coisas é uma condição sem a qual nós não conseguimos amar o próximo como a nós mesmos. Não dá. É impossível. Porque quando nós não amamos a Deus acima de todas as coisas, nós colocamos esse amor que deveria ser de Deus em outra coisa. Em uma pessoa, em um objeto, em alguma coisa criada que não é Deus. Nós idolatramos outra coisa no lugar de Deus. E para encurtar caminho, todas as coisas que nós colocamos no lugar de Deus, no final das contas, ela vai apontar para uma única pessoa. Nós mesmos. Nós mesmos. Como assim, Daniel? Se nós colocamos a nossa carreira em primeiro lugar, é porque nós buscamos reconhecimento para nós mesmos. Se nós colocamos o dinheiro ou as conquistas em primeiro lugar, é porque nós buscamos agradar a nós mesmos. Se nós colocamos a nossa família em primeiro lugar antes de Deus, é porque nós queremos nos fartar de amor e de atenção daqueles que estão mais próximos de nós, antes de nos fartarmos de Deus. Ou seja, sempre que nós colocamos qualquer coisa que não seja Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, na verdade, nós estamos buscando a nós mesmos, nosso próprio prazer, a nossa própria alegria. O pessoal do Coletivo Angular já sabe, já ouviu, mas eu vou falar para todo mundo aqui. Timothy Keller vai dizer no seu livro Deuses Falsos, no entanto, que vai dizer assim, abre aspas, justo aquilo sobre o qual essas pessoas edificavam toda a sua felicidade se transformou em pó nas mãos delas, porque construíram toda a sua felicidade com base nessas coisas.
O que ele está querendo dizer aqui é que nenhuma criatura, nada criado, nenhuma pessoa, nenhum objeto, nenhum universo, né? Tinha um universo. Nada pode suportar ser o fundamento da felicidade de ninguém. Não há estrutura humana, não há objeto algum que possa suportar ser o fundamento da felicidade de alguém. Quando nós colocamos qualquer pessoa ou coisa como fonte da nossa felicidade, no final das contas, na verdade, nós destruímos essa pessoa, nós destruímos essa coisa. Alguns exemplos. Mesmo que ela seja uma coisa boa, alguns exemplos. Ao nós colocarmos, por exemplo, os nossos filhos como a fonte da nossa alegria, nós destruímos os nossos filhos. Ou mimando eles, porque a gente não quer desagradar, ou colocando expectativa demais sobre eles para eles serem perfeitos e nos trazerem alegria. A gente destrói. Ao colocarmos o dinheiro como a fonte da nossa alegria, nós acabamos com o dinheiro. Por quê? Porque nós acabamos servindo ao dinheiro ao invés dele nos servir. Ao colocarmos o sexo como fonte da nossa alegria, nós destruímos esse presente de Deus e fazemos todo tipo de perversidade. Ao colocarmos o trabalho como a fonte da nossa alegria, nós nos desgastamos demais, ficamos ansiosos demais, nos preocupamos demais com aquilo e acaba que não conseguimos nem produzir como deveríamos produzir. Destruímos o nosso trabalho. Nada, absolutamente nada pode suportar o peso de nos fazermos felizes. Nem nosso cônjuge, nem nosso filho, nem o dinheiro, nem o trabalho, nada pode suportar esse peso, meu amado. Não seja egoísta, não seja louco de fazer isso com alguém que você ama. Não coloque esse peso que ninguém pode suportar. Só há um que pode suportar, só há um que pode nos satisfazer, só há uma pedra sobre a qual nós podemos fundamentar o sentido das nossas vidas. E só essa pedra vai suportar, e essa pedra é Cristo. Essa pedra é Cristo, a pedra angular. E quando nós colocamos a pedra angular do perfeito amor, todo o nosso edifício do amor é alinhado ao amor de Cristo. Só Cristo pode suportar, meus amados. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, quando eu me satisfaço nele, quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu sei que sou um filho amado de Deus. Eu não vivo mais como órfão, como nós temos vistos aqui no nosso grupo de quarta-feira. Quando o meu amor por Deus é ajustado e colocado no lugar certo, todos os meus amores são reorganizados e reordenados como deveriam ser. A começar pelo nosso amor por nós mesmos. Por esse motivo, agora, quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu posso amar o próximo como a mim mesmo. Porque agora o meu amor por mim mesmo está ajustado. Entenderam? Como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo se eu me amo errado? Primeiro, preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Aí o meu amor por mim mesmo é ajustado. E agora eu posso amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Porque agora eu não sou mais o meu ídolo. Eu não busco mais me satisfazer. E repare que o amor a si mesmo, nesses mandamentos, não é ordenado por Deus. Deus não fala, ame a Deus, ame a si mesmo e ame o próximo. Porque o amor a si mesmo já é natural. Nós já nos amamos naturalmente. Mas para que nós possamos amar o próximo como a nós mesmos, é necessário que amamos a Deus primeiro. Caso contrário, se nós não amarmos a Deus primeiro, nós amaremos apenas a nós mesmos. E o próximo vai ser apenas um meio, um caminho, para nós chegarmos à nossa própria felicidade. Mesmo que isso seja inconsciente, tá, meus amados? Preste atenção nisso. Então, quando eu amo a Deus em primeiro lugar, eu posso amar todas as demais coisas da maneira certa. Quando eu coloco aqui, leia com aspas, eu coloco o Espírito Santo que faz isso em nossas vidas. Deus em primeiro lugar, lugar que lhe é devido. As demais coisas podem ser o que elas foram criadas para ser. Como assim? Quando eu amo a Deus em primeiro lugar, a minha esposa pode ser minha esposa e não fonte da minha alegria. O meu filho pode ser meu filho. O meu amigo pode ser o meu amigo. O dinheiro pode ser dinheiro. O trabalho pode ser trabalho.
Caso contrário, alguma dessas coisas, se não todas, serão meu Deus, serão o meu ídolo. Por isso, este é o segundo mandamento. Amar o próximo como a si mesmo. Ou, fazendo uma paráfrase aqui, ame o próximo como alguém que é alvo do amor de Deus, assim como você é. Ame o próximo como alguém que é alvo do amor de Deus, assim como você é. Ame o próximo como a si mesmo. Amém? Por isso, meus amados, aplicando tudo isso para as nossas vidas, eu nos pergunto nessa noite, nós temos visto em nossas vidas, no nosso dia a dia, mais amores desordenados ou ordenados? Temos visto em nossa vida a hierarquia correta do amor ou temos bagunçado ela? Ou seja, nossos amores estão na ordem de prioridade correta? Nós estamos amando a Deus em primeiro lugar e o próximo como nós mesmos? Eu confesso que muitas vezes eu, Daniel, tenho me metido nos meus amores. Tenho bagunçado eles como eu acho, como eu quero, como eu desejo. Por isso, eu te chamo juntamente comigo nessa noite. Oremos ao Espírito Santo de Deus. Vamos clamar ao nosso Consolador, para que Ele possa reordenar os nossos amores que ainda estão desajustados. Que Ele nos ajude a buscarmos a Deus na primeira hora da manhã. Que Ele nos ajude a não buscarmos satisfação em nada que se volte para nós mesmos. Que Ele nos ajude a nos satisfazermos plenamente nele. A nos deleitarmos neste pleno amor de um Deus perfeito. Que possamos de fato experimentar o que é ser amado por Deus. Porque quando assim nós vivermos, meus amados, quando nós amarmos a Deus em primeiro lugar, nós não olharemos o nosso próximo como inferior a nós, como que devendo nos agradar, ou devendo nos satisfazer, ou devendo nos tornar plenos. Não. Nem tampouco olharemos o nosso próximo como superior a nós, buscando o reconhecimento dele, buscando a sua aprovação. Não. Mas nós olharemos o próximo como nossos iguais, pecadores, carentes da graça de Deus, alvos do amor de Deus. Só assim, então, estaremos dispostos a abrir mão do nosso próprio bem em benefício do próximo, assim como Cristo fez por nós. De uma forma prática para os nossos dia a dia, para as nossas segundas-feiras que começam amanhã. Eu aprendi com um colega meu chamado Arthur Martins alguns termômetros que funcionam para mim, para perceber quando eu não estou amando a Deus como deveria. E talvez funcione para você também. Quando eu não estou amando a Deus como deveria, eu quero comer demais, quero comer coisas para me satisfazer, comer coisas mais gostosas que eu sei que não deve. Eu fico preguiçoso demais. Eu não quero nem fazer exercício às vezes. Busco demais entretenimento, Netflix e esse tipo de coisa. E me deleito nessas coisas. Mas isso é um termômetro para nos dizer que nós não estamos amando a Deus como deveria. O que fazer quando nós percebemos essas coisas? Leia a Bíblia mais do que normalmente você leria naquele dia. Ore mais do que você oraria normalmente naquele dia. E ligue para um irmão aqui dessa amada igreja, para que ele ore com você e te lembre desse Deus de amor. Bíblia e oração, meus amados, são fundamentais para reordenar o nosso amor por Deus. Amém? E eu concluo com uma frase de Agostinho das Confissões, uma frase conhecida, que ele diz: nos fizeste para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não encontra em ti descanso. Que possamos amar a Deus em primeiro lugar e encontrar descanso nesse pleno amor. Feche seus olhos,
Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Deus bendito, nós te louvamos pela tua santa palavra. Te louvamos, Senhor, porque com tão poucas palavras, tu resumiste a nós tão maravilhosa sabedoria. Obrigado, Senhor, porque não é difícil de entender. Obrigado, Senhor, porque mesmo sendo Deus eterno, mesmo sendo Deus acima de todos, de tudo, mesmo sendo um Deus, Senhor, que nós não conseguimos medir, mesmo sendo um Deus que nós não conseguimos conhecer plenamente, Tu se revelaste a nós de uma forma tão simples, por amor a nós, por amor a nós. Obrigado, Senhor, que por meio desses 2 mandamentos, nós podemos entender a Tua santa palavra inteira. Obrigado, Senhor, porque Tu morreste em nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque através do Teu sacrifício, através do sangue precioso de Cristo, através da sua morte e ressurreição, nós temos acesso ao Pai e temos ao nosso lado o Consolador que é enviado a nós. Obrigado, Senhor, nós te louvamos porque só através de tudo isso nós podemos te amar como lhe é devido. Obrigado, Senhor, porque através disso o Senhor reordena os nossos amores. Obrigado porque através disso o Senhor nos lembra que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, ajude-nos, Senhor. Nós temos pecado, nós temos falhado, Senhor. Confessamos aqui perante Ti que sim, somos falhos, carentes da Tua graça e do operar do Teu Santo Espírito todos os dias, Senhor, todos os dias. Tão facilmente, Senhor, colocamos qualquer coisa ou pessoa no Teu lugar. Te destronamos do nosso coração, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados. E ajude-nos, Espírito Santo de Deus, a amar a Deus acima de todas as coisas. Para que assim, Senhor, quando estivermos com o nosso coração plenamente satisfeito pelo amor pleno que só Deus pode nos dar, quando estivermos assim tão satisfeitos, Senhor, possamos olhar para o nosso lado, olhar para o nosso próximo como nos é devido, e que possamos amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a nossa oração, Senhor. Ajude-nos e nos sustenta, nós que somos servos Teus, mas que somos totalmente carentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.